Como configurar sua BDC de forma dinâmica entre o VIN e as transações standards do SAP. Fala, consultor! Hoje a aula tá demais. Eu busco trazer realmente tópicos que acontecem no dia a dia, onde eu tenho que dar como parte da minha consultoria, e tudo que eu acho que é bacana eu trago aqui para nossa comunidade, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as BDCs. Para você que não conhece, primeiro, essa aula não é para te explicar o que é uma BDC, mas eu vou tentar fazer alguma introdução. BDC é uma funcionalidade standard da SAP que chama Batch Data Communication, tá? O que visa esse BDC? Significa que a gente consegue mapear alguma coisa para um destino, né? Então no VIN ele é muito importante, porque se a gente for relembrar, qual que é o intuito do VIN? Ele é fazer todas as validações, checar todas as exceções antes de fazer o lançamento no financeiro, certo? Então, uma vez que está tudo certo, nós temos que transferir os dados entrados na tela do VIN para uma FB60, se for uma fatura sem ordem de compras, ou a Miro, que é uma fatura com ordem de compras, tá? Eu vou tentar deixar isso um pouco mais claro no exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco, mas a grande pegada desse vídeo hoje é o meu cliente, né? Nós temos uma unidade de negócio que é do México, e o México ele tem um campo específico que é chamado UUID. Tá? Esse é um campo que é uma chave única que é emitida lá no portal do governo do México, e esse campo ele só existe para o México. Só que esse cliente que eu trabalho, ele tem companhias de outros países. Então, o que estava acontecendo? Eles chegaram e falaram, Rafael, a gente precisa passar essa informação do UUID para a FB60, tá? Só que isso é só para o México. Se for outros países, não pode impactar. E é justamente isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá bom? Vou compartilhar minha tela, vamos lá. Bora para a prática, tá bom? Aqui eu estou na nossa transação do cockpit do VIN, né? Para você relembrar, é o /OPT, /VIN, underline WP. Nessa transação nós temos todos os workflows que estão pendentes da nossa ação. Então aqui, ó, se a gente pegar na tela, eu tenho duas linhas que eu preparei para o nosso teste de hoje. A primeira para o México e a segunda para a Turquia, tá? Antes da gente entrar no VIN, se eu for direto na transação FB60, que é lançamento de faturas sem ordem de compras, vamos abrir ela aqui, ó. FB60, tá? O que eu queria te mostrar é, aqui eu tenho que escolher, né? Ele tá pedindo para eu escolher qual que é a companhia. Eu vou colocar para vocês um exemplo, a MX16, tá? Então uma companhia do México, e veja que automaticamente essa tela, ela traz para mim esse campo aqui, ó, MX Compensation UUID, tá? Esse campo, ele é habilitado somente quando a companhia pertence ao México. Quer ver, ó? Se eu trocar aqui a Company Code, vou vir aqui, ó, Company Code, vou trocar ela e vou colocar aqui, ó, a TR01, por um exemplo. Vou colocar aqui, olha lá, TR01, veja que o campo, aquele campo UUID sumiu, tá? Porque ele é um campo realmente específico para o México. E o que a gente quer fazer com a nossa BDC é justamente mapear da tela do VIN para esse campo do UUID, tá bom? Vamos voltar lá no nosso VIN Workplace. Eu vou abrir aqui o nosso processamento da fatura do México, tá bom? Vou clicar aqui para processar ela. Veja que todas essas informações aqui, ó, é isso que a gente quer fazer com a BDC, ó. Já tem o número do fornecedor, né? Tem o número da referência, o valor, a data, enfim, todas essas informações a gente quer transferir de forma automática lá para a FB60. E aqui embaixo, para o México, nós temos o campo do UUID. E esse é nosso objetivo, transferir esse dado lá para a FB60, tá bom? O que acontece? Aqui em cima nós temos os botões, tecnicamente são chamados de Process Options. Cada um desses botões pode fazer alguma atividade, tá bom? Nós temos os botões que eles fazem o lançamento. Veja esse aqui, o último, ó, Post No PO Invoice. Esse cara aqui, no final das contas, ele vai chamar uma BDC, tá? Que é justamente a que a gente vai configurar, e presta atenção, ó, só vou clicar nele aqui, ó. Cliquei no botão. O que ele está fazendo? Ele está chamando a FB60, passando todos os parâmetros, essa é a FB60, e veja, se eu vier aqui na Basic Data, novamente, que o campo UUID está em branco. Sim, eu deixei ele em branco para a gente configurar ele aqui em tempo real, tá bom? Mas o que a gente espera então no final desse vídeo? Nós esperamos
que o campo do UUID venha preenchido aqui. Legal? Show, até agora nada de muito difícil, né? Então, para a gente configurar uma BDC, nós temos que ir no menu de configuração do Vim. Qual que é ele? Barra O, né? Aqui para a gente abrir uma nova tela, barra OPT, barra SPRO, certo? Ele vai abrir para a gente o menu de configuração do Vim. Show! Aqui a gente tem embaixo de Document Processing Configuration, nós temos Process Configuration, tá? E aqui nós temos aqui, ó, Maintain BDC Procedures. Obviamente, nós estamos falando dos botõezinhos lá da tela do Vim. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar lá para a tela do Vim. Lembra que não está trazendo nenhuma informação agora no UUID. Esses botões são os Process Options e os Process Options têm as BDCs, tá? Se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre isso, deixa aqui no comentário que eu vejo de preparar um vídeo explicando o que são os Process Options e suas relações com as BDCs, tá? Mas por enquanto, confia em mim e vamos nessa. Então, o que chega aqui? Ó? Chegou o Maintain BDC Procedure. Já para esse vídeo, eu sei que esse botão aqui, ele chama BDC 999, é uma BDC standard. Então, ó, se eu voltar ela aqui, ó, é esse aqui, ó, No PO Online Invoice Posting. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai mostrar algumas informações, não vou cobrir elas, mas é importante você ver aqui, ó, que ele está falando, ó, essa BDC chama a transação FB60, que é justamente aquela que a gente viu, né? Maravilha. E tem algumas outras informações aqui que eu não vou entrar, mas ele tem também, uma vez que você deu duplo clique na BDC, essa opção aqui de Transaction Data. Então, para que ela serve? Eu vou dar um duplo clique nela aqui, ó. Perceba que, nossa, o que é isso, Rafael? Grego? Não, calma. Aqui é uma sequência de mapeamento da onde a gente está dizendo aonde que está a informação que a gente quer e para onde que ela vai na tela da FB60, tá? Então, vamos fazer aqui um teste. Veja aqui, ó, por um exemplo aqui, ó. Ele está pegando aqui, ó, o LIFNR. Para você que conhece, o LIFNR, ele é o nome técnico do número do fornecedor, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está mapeando esse número aqui, né, esse campo da tela do Vim, e ele está jogando nessa tela aqui. É uma tela standard, que é a tela da FB60. Vamos ver se é mesmo? Vamos fazer ao vivo aqui, ó. Vamos abrir a FB60 de novo, barra O, FB60. Vamos colocar lá a companhia do México mesmo, tá? E esse aqui é o número do fornecedor, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um F1. O F1 ele abre o Help, certo? E aqui no F1, quando ele abre, nós temos a possibilidade de clicar aqui, ó, Technical Information. Quando eu clico aqui, ele me traz informações técnicas desse campo. E quais que são, né? Ó, aqui no final é legal que ele mostra, ó, Field Description for Batch Input, que é o que a gente está querendo fazer. Ele está falando que esse campo está na tela SAP MF05A, na tela 1100. Olha lá como já está a nossa configuração, ó. SAP MF05A, tela 1100. E qual é o nome do campo? Do destino? Esse aqui, ó. INVFO-ACCNT. Olha lá, se a gente for ver o nome técnico, batendo certinho, né? Então essa BDC já estava pré-configurada e ela está dizendo que ela vai pegar o número do fornecedor e vai atribuir nesse campo, nessa tela, nesse programa. Tá vendo? Então, entendo que se a gente quer mapear o UUID, nós temos que fazer uma consulta similar. Vou fechar aqui, tá? Vou fechar aqui de novo o Help. E aí eu vou vir aqui no campo UUID, eu vou apertar o F1 nele, eu quero saber qual que é o nome desse campo, tá bom? Perceba, aqui ó, clicando nas informações técnicas, se a gente for lá no Field Description do Batch Input, ele não está trazendo o nome do programa, nem o número da tela. Eu não sei te dizer por que isso não está mostrando, eu acredito que como esse campo ele é somente um append nessa tela, quando a companhia for do México, ele não deva estar mostrando aqui. Só que nós somos consultores, nós temos que testar, né? O que eu vou assumir? Tá na mesma tela, tá aqui, eu vou tentar primeiro usar a mesma tela, o mesmo número, o mesmo programa que está lá no vendor. Se não der certo, nós temos que fazer algumas outras análises para ver o que faz. Mas se der certo, show! Então, a gente já viu que esse cara aqui é esse INVFO, esse GLOREF HD. Então, o que nós vamos fazer? Esse é o mapeamento da BDC. Essa BDC está atribuída ao Process Option, que é o botão de postar. Show! O que eu vou fazer aqui, ó, só para te mostrar esse mapeamento? Ah, detalhe, isso eu acho importante a gente compartilhar. Por que a OpenText deu essa opção? Perceba
que nós vamos fazer essa atribuição sem precisar codificar, né? Até esse momento a gente não precisa codificar. Obviamente a gente vai precisar um pouquinho mais para frente, porque a informação do UUID é um pouco diferente de pegar. Mas perceba que você não precisa de um ABAP para fazer essa atribuição. Legal? Então, ó, eu vou chegar aqui nessa mesma tela, ó, vou copiar, por um exemplo, esse cara aqui, tá? Ó, eu tenho o botãozinho de copiar aqui, e aí, como eu te disse, eu vou utilizar a mesma tela, certo? Eu vou utilizar o mesmo screen number, e aqui o nome da BDC, o nome do campo destino, aqui sim eu tenho que ir lá na tela da FB60, pegar aqui, ó, esse cara, dei um Ctrl C, voltei na configuração, estou substituindo, e eu vou substituir por qual valor? Nesse caso, só para te mostrar, nós temos algumas opções que a gente pode até explorar um pouquinho mais para frente, e uma das opções é uma constante. Então, se eu quiser chegar aqui, tenho que só trocar o index, porque já existe naquele lá. Se eu vier e colocar qualquer coisa que eu escrever aqui, ó, teste canal o DNA do Vim, tá? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou fazendo um mapeamento que eu estou atribuindo uma constante para aquele campo, tá? Vou dar um Enter aqui. Veja que ele tem que estar aqui, ó. Já está até aqui, ó. Teste canal, uma constante. Vou salvar o nosso cara aqui. Maravilha. E agora, o que eu vou fazer? Ó, voltei lá na nossa tela do Vim. Então, vou sair aqui da nossa FB60. Nós não precisamos dela pelo momento. Nós vamos lá para a nossa tela do Vim, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, Post no PO Invoice. Lembra? Quando eu clico aqui, chama BDC. Cliquei aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está chamando FB60. Vou voltar para a tela aqui de Basic Data, que é onde está a nossa informação do UUID. E agora eu vou fazer um scroll aqui, ó. Perceba, olha lá. Ele fez a atribuição, certo? Ele fez a atribuição do MX Compensation UUID com o valor que nós colocamos como uma constante lá, tá? Se a gente voltar aqui na configuração, o que eu quero que você entenda é a forma com que isso veio, se é uma constante, se é um mapeamento de 1 para 1 do Vim para FB60, se é uma função que está rodando para pegar o valor, isso não importa para o nosso caso. O que importa é que a gente sabe que existe esse mapeamento, tá? E até aqui não existe nada de muito complexo. Se você já trabalha com Vim, provavelmente você já chegou até esse ponto aqui. Legal? Qual que está sendo o problema? Bom, Rafael, se você está me mostrando aqui que fez esse mapeamento, show, acabamos o vídeo. Nesse caso, não. Por quê? Esse campo, como a gente disse no começo do vídeo, ele está habilitado apenas para quando a companhia for do México. O que vai acontecer se a companhia não for do México? Vamos testar, estamos aqui para isso. Então, vou voltar lá no nosso Vim Workplace, né? A gente já viu que a atribuição está funcionando, tá aqui, ele colocou o valor, né, que a gente colocou lá como constante. Show, tô voltando. Vou voltar mais uma tela, tá? E aqui nós vamos processar a nossa companhia da Turquia, aqui embaixo. Então, selecionei a linha 2 aqui, vamos processar. E aqui nós temos o mesmo botão, né? Post no PO Invoice. Ele vai chamar exatamente a mesma BDC. Olha o que vai acontecer quando eu clicar aqui, ó. Cliquei no botão, tá chamando, olha a mensagem que ele tá dando aqui, ó. Ele tá falando que o campo do UUID, que é o que a gente mapeou, ele não existe nessa tela. E ele não existe mesmo, porque esse campo só é habilitado se a companhia for do México. E esse exemplo, a companhia da Turquia. E é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Como que a gente faz para configurar a BDC de uma forma condicional, que ela respeite algum critério antes de tentar fazer o mapeamento. Show? Então, ó, o nosso objetivo é que quando for México, sim, faça o mapeamento do UUID, e quando não for México, que ele ignore, porque realmente não vai ter esse campo, tá bom? Vou dar o okzinho aqui, a gente vê que a BDC de uma linha, de uma forma geral, ela tá funcionando para os outros campos, né? Ela preencheu os outros campos, por exemplo, a referência, o número do fornecedor, o valor, show. A única coisa que ela deu aquele warning, aquela mensagem, e isso meu cliente está reclamando, porque não deveria aparecer, tá bom? Então, bacana. Já que a gente está alinhado agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para a nossa fatura do México, porque é aqui que vem o ensinamento, tá bom? Dica: se você
trabalha com Vim, você tem que ser muito amigo dos Configuration Guides, tá? Toda essa configuração aqui que eu estou te mostrando de BDC, se a gente abrir, ó, esse aqui é o Configuration Guide, nós temos explicadinho, passo a passo lá nesses Configuration Guide. Olha aqui, ó, Defining BDC ID. Tá vendo, ó? Aqui, ó, ele vai explicando, olha aqui, ó, ele mostrando lá, era aquela tela de configuração que a gente estava, né, ó, nesse caso FB60, que é para fazer invoices parking, né, não vai fazer o lançamento total, vai fazer parte do lançamento, certo? E se eu continuar descendo aqui, ó, né, eu já li aqui, recomendo você ler também. Se você não tem muita paciência, vem comigo que eu te trago essas informações já um pouco mastigada. Mas, ó, se você ver aqui na BDC configuração, ele te dá as formas com que a gente pode atribuir um campo, né? Então, ele pode falar que é uma variável do sistema, a gente pode determinar alguma variável que é controlada interna pelo sistema, por exemplo, a data, né, o usuário, se for preciso. Nós podemos colocar constantes, que foi o que a gente fez nesse teste aqui, né? Nós podemos colocar o class método, que olha que legal, ele está dizendo não implementado. E nós temos a opção também, que é esse aqui que eu não conhecia, tá? É isso aqui que eu estou trazendo para você. O BDC Extension Function Model. Basicamente, o que ele está dizendo? Ele está falando assim, ó, nesse modo, nós conseguimos criar um programa ABAP, aonde nós só executamos a atribuição da BDC mediante a uma lógica, tá? Então vamos voltar lá na nossa configuração da BDC aqui, ó. Se a gente chegar aqui exatamente nesse mapeamento, detalhe, Rafael, como que você sabe disso? Muita coisa, gente. Eu pego olhando aqui na hora, sabe? Eu vejo como que tá, olho, testo, retesto. Eu não tenho conhecimento de livro, eu tenho conhecimento de experiência, de campo de batalha. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer a opção do BDC Extension. Como que eu tenho que configurar isso? Olha, logo abaixo tem um outro campo que ele tá com esse tal de BDC Extension. Então, eu vou tentar configurar mais ou menos da mesma forma, né? Ó, BDC Extension Function Model. Então, o que eu fiz aqui, ó, só para você ver? Eu vou trocar aqui o programa por Extension, certo? A screen eu vou deixar zerada, porque é assim que tá. O campo destino também está zerado. Eu vou deixar ele. E aqui nesse caso, nós precisamos colocar uma function model que tem que ser desenvolvida pelo seu ABAP para fazer a lógica que você precisa. E somente se essa lógica for satisfeita, ele vai fazer a atribuição do campo, tá? Nesse meu caso aqui, eu nem tenho aqui de memória, deixa eu ver aqui, eu vou lá na transação SE37, para você que não sabe, a SE37 é onde nós temos as nossas function models, ela é a Z, Exit, Vim, BDC e o UID, tá bom? Se eu der um display nela, ela vai me mostrar toda a lógica, que foi o meu ABAP que fez, tá? E basicamente, ó, ele está verificando se a companhia pertence ao México. Se sim, ele vai ler aqui uma tabela de constante que nós temos, né? Mas tudo isso aqui você não precisa saber. Mas no final, olha aqui, ó, aquele campo que a gente estava colocando, ó, ele faz a atribuição. Então, o que quer dizer? Meu ABAP veio, desenvolveu essa function model, nós vamos copiar ela, nós vamos voltar na configuração e eu vou colar aqui. Basicamente, colei aqui, vou salvar. Basicamente, essa function model ela deve fazer o seguinte, ela deve verificar se o país da company code é do México. Caso positivo, ele deve pegar essa informação que está aqui, ó, UUID México, e preencher lá na nossa tela destino, lá na nossa FB60. Vamos ver se está funcionando? Olha lá, ó, cliquei aqui, Post no PO Invoice. Beleza, ele está chamando aqui, deu até que tem um campo que não está válido, teria até que verificar o que foi isso, mas o nosso grande objetivo é ver se o UID foi atribuído. Não foi. E por que não foi? Nós temos que entender. Vamos voltar aqui, certo? Pode ser que eu fiz alguma coisa errada aqui. Opa! Fiz mesmo. Olha aqui, ó. O valor determinado, o Value Determination Type, eu não troquei para BDC Extension. Ó, coloquei o BDC Extension aqui agora. Vou salvar a configuração de novo. Quer dizer, ele estava como constante, né? Não ia funcionar mesmo, porque a gente removeu o campo destino, certo? Vim aqui e atualizei. Vamos voltar novamente. Então, nós esperamos ver o campo UUID preenchido lá na FB60. Vamos lá, cliquei, Post no PO Invoice, está chamando a BDC, está checando as configurações, viu que ele já não deu mais aquele warning, certo?
E se a gente vir aqui para o Basic Data, vamos aqui fazer o scroll um pouco para baixo, olha aqui. Essa informação é exatamente a informação que nós tínhamos lá na nossa tela do Vim. Funcionou! Ele pegou, ele checou, né, a companhia, ele viu que era do México, e aí o meu ABAP desenvolveu, com base no que eu pedi para ele pegar a informação desse campo e jogar lá na tela da FB60. Maravilha! Mas, Rafael, e agora se você testar a Turquia? Não vai dar mensagem de erro? Eu espero que não. Se der mensagem de erro, esse vídeo aqui, ó, foi pro ralo. Não tem muita utilidade. Vamos lá. Linha de baixo, Turquia. Turquia não existe o tal do UUID, né? Então, não existe nem o campo aqui. Se eu vier e clicar no Post Pro Invoice, vai chamar BDC, eu espero que ela cheque se a companhia é ou não é do México, se não for, ele não atribui e não dá erro. Veja, ele chamou a FB60, não teve warning, não teve nada de mensagem e realmente não foi atribuído o campo do UUID, porque funcionou exatamente da forma com que a gente esperava. Certo, pessoal? Olha, isso aqui pode até parecer simples, mas me ajudou demais, porque a gente percebeu que quando foram configuradas essas BDC para o cliente, o pessoal não tinha se atentado a esse detalhe e é cheio de mensagem de warning que acaba atrapalhando a vida do usuário, né? Eles acabam reclamando, porque eles estão corretos, né? Se o campo está falando lá, o campo não existe, mas por que o campo não existe? Se ele tem alguma condição, você tem essa forma aí do BDC Extension, tá? Recomendo você dar uma olhada lá no Configuration Guide da OpenText. Ele é sim o nosso melhor amigo. Te recomendo também a testar. Não se preocupe em ler de cabo a rabo, entender 100% de tudo. Veja aquilo que se adapta ao seu cenário, teste. Deixe nos comentários o que você achou, se você quer que a gente faça uma aula sobre os Process Options, que são os botões, se você quer uma aula mais aprofundada sobre a BDC em si, essa aqui foi sobre essa funcionalidade do BDC Extension, tá bom? E é isso aí, eu espero que você tenha gostado, ajude a gente a crescer o canal, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, tá? A nossa ideia realmente é trazer esse conteúdo do dia a dia para você. Beleza? Eu agradeço você ter ficado comigo até aqui. Deixe nos comentários o que você achou e até uma próxima. Tchau!